E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, eu vou dar continuação aqui onde eu parei aqui na... Não, hoje eu vou ler no Antigo Testamento. Eu vou ler aqui onde eu parei aqui. Vou ler uns 3 versículos. Vou ler aqui uns 3... vou ler uns 5 versículos ou mais aqui do Velho Testamento, antes de eu começar o capítulo que eu tinha parado ultimamente. Aí depois eu vou ler o livro, vou ler uma página mais do livro, As 7 Eras da Igreja. Costumo ler o Novo Testamento só mais domingo e sábado. Hoje é quinta. Segunda a sexta eu gosto de ler mais o Antigo Testamento. Hoje, pessoal, hoje é 7 de setembro de 2023. Então, aqui vou ler aqui, começar no versículo 13 do capítulo 10 de 2 Samuel. Aí, vou ler aqui, e ler o capítulo todinho, até o versículo 19. Depois vou dar continuação no livro As 7 Eras da Igreja. Não, vou começar do 11. Versículo 11 do capítulo 10 de 2 Samuel. E disse: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro. E se os filhos de Amon forem mais fortes que tu, irei a socorrer-te. Esforça-te, pois, e esforcemo-nos pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus, e faça o Senhor então o que bem parecer aos seus olhos. Então se achegou Joabe e o povo que estava com ele a peleja contra os sírios, e o povo que estava com ele a pelejar contra os sírios, e estes fugiram de diante dele. E vendo os filhos de Amon que os sírios fugiam, também eles fugiram de diante de Abissai e entraram. Na cidade. E voltou Joabe dos filhos de Amon e veio para Jerusalém. Vendo, pois, os sírios que tinham sido feridos diante de Israel, tornaram a refazer-se. E enviou Hadadezer e fez sair os sírios que estavam da outra banda do rio, e vieram a Elã, e Sobaque, chefe do exército de Hadadezer, marchava diante deles. Do que informado Davi, ajuntou a todo o Israel, e passou o Jordão, e veio a Elã. E os sírios se puseram
em ordem contra Davi e pelejaram contra ele. Porém, os sírios fugiram de diante de Israel. E Davi feriu dentre os sírios aos homens de 700 carros e 40.000 homens de cavalo. Também ao mesmo Sobaque, general do exército, feriu e morreu ali. Vendo, pois, todos os reis, servos de Hadadezer, que haviam ficado mal diante de Israel, fizeram paz com Israel e o serviram. E temeram os sírios de socorrer mais aos filhos de Amon. Pessoal, terminei aqui de ler o capítulo 10 de 2 Samuel. Agora eu vou começar aqui ler o primeiro versículo do capítulo 11 de Samuel. Depois darei continuação daqui para frente, quando eu for ler no Velho Testamento de novo. Davi comete um adultério e um homicídio. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruísse os filhos de Amon e cercassem Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Pessoal, vou ler aqui mais uns 17 versículos eu terminei de ler o capítulo 10 de 2 Samuel e no Velho Testamento, e agora no Novo Testamento. Eu quero ver se dá para me ler, quero ver se eu leio aqui pelo menos 17 versículos do capítulo 19 de São João. Vou ler uns 17 versículos mais desse capítulo aqui. Aí depois vou dar continuação no livro As Sete Eras da Igreja. Então todos voltaram a gritar, dizendo: este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram sobre a cabeça, e lhe vestiram uma veste de púrpura, e diziam: salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez fora, e disse-lhes: eis aqui vou-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, levando a coroa de espinhos e a veste de púrpura, e disse-lhes Pilatos: eis aqui o homem. Vendo-o, pois, os principais dos sacerdotes e os servos gritaram, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Responderam-lhe os judeus: nós temos uma lei, e, segundo a nossa lei, deve morrer porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu essa palavra, mais atemorizado ficou, e entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos: não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim, se de cima te não fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem.
Desde então, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam, dizendo: se soltas este, não és amigo de César, do César. Qualquer que se faz rei é contra o César. Ouvindo, pois, Pilatos esse dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litóstrotos, e em hebraico o nome é Gabatá. Litóstrotos, e em hebraico o nome é Gabatá. E era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta, e disse aos judeus, e era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: tira, tira, crucifica-o, disse-lhes Pilatos. Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: não temos rei, senão o César. Então entregou-lhe para que fosse crucificado. E tomaram a Jesus e o levaram. A crucificação. E levando ele as costas à sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota. Onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. E estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas, rei dos judeus, mas que ele disse: sou rei dos judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela, para ver de quem será. Isso foi assim para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram essas coisas. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa.
E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e, pondo-a num ensopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado. Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. Porque isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. Oh, glória a Deus! E outra vez diz a Escritura: verão aquele que traspassaram. Verão aquele que traspassaram. O sepultamento de Jesus. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar, onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto aquele sepulcro, puseram a Jesus. Pessoal, findei aqui mais um capítulo do capítulo 19 do livro de São João. E no próximo vídeo, pessoal, estarei dando continuação a esse livro aqui. Eu fiquei aqui o subtítulo: A Ressurreição, do capítulo 20. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Fiquei aqui, pessoal. No próximo vídeo estarei dando continuação nesse primeiro versículo do capítulo 20 de São João, daqui para frente.
Agora eu vou ler uma página mais do livro As 7 Eras da Igreja. Pessoal, eu ia ler aqui uma página mais do livro A Era de Tiatira. O nome do livro é A Era de Tiatira. Eu ia ler uma página dele ou mais, pessoal. Agora não vai dar de ler porque o vizinho aqui colocou um som aqui. E esse som vai ficar saindo aqui no fundo, né? Ao fundo aqui do vídeo. E pode ter direito autoral, aí não dá. Agora vai ficar para outra vez. Outra vez está aí gravando lendo esse capítulo aqui, essa página. Até o próximo vídeo, pessoal.